Genética ou ambiente? O que você acha que é mais importante para determinar o peso corporal de alguém? Se essa pessoa vai estar ou não acima do peso? Para alguns, a genética determina como ela será. Se a minha família era assim, então eu vou ser. Para outros, o ambiente, os seus hábitos, como ela decide se alimentar, se ela decide treinar, vai determinar muito mais, pode sobrepor a genética. E hoje a gente vai assistir a um vídeo que fala um pouco sobre isso, mas traz também algo muito chocante sobre o como nós estamos nos alimentando e, pior, como estamos permitindo que as crianças ao nosso redor se alimentem. É um vídeo muito chocante. Assista até o final. 14,2% das crianças de 1 a 5 anos estão com excesso de peso e obesidade. É um número quase 3 vezes maior que a média global. Olha isso! O problema é que no Brasil a gente tem uma taxa de sobrepeso maior do que a média do mundo. Ela come batatinha, cenoura, tudo também. Batata e cenoura, saudáveis, é comida de verdade, mas preciso lembrar que batata tá no grupo de arroz, macarrão, não é um vegetal. Isso aqui demonstra uma falta de conhecimento da nossa população brasileira. os agrados que faz de vez em quando para a neta não são um problema. São um problema. Eu tenho que colocar ela geralmente direto no cinto, igual uma criança de 7 anos. Quando a gente volta na natação, ela volta com muita fome. Põe um pedaço na boca dela, escondido do pai, mas da mãe que proíbe. Não é engraçado, vovó. Não é engraçado isso. Ai, não, mas ai. De quem der algo escondido pra Elisa, minha filha que tá na minha barriga. Eu sou Má, pode me chamar de Má. Não vou mais deixar ver. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaisa Leal, nutricionista e especialista em emagrecimento e neurociência do comportamento. Tô muito animada pra esse react e ele é tão importante que eu quero te pedir pra compartilhar com alguém. Por favor, compartilhe. Ele é realmente muito importante. E eu tenho críticas pessoais a esse vídeo, uma vez que estou grávida e tenho medo do que minha família pode fazer com minha filha quando nascer. Você vai entender. Vamos lá? Olá, boa noite. Quando falamos É uma em matéria, pandemia, vamos ver. todos lembram dos milhões de afetados pela Covid-19 e pelo drama vivido pelo planeta há pouco tempo. Mas existe outra doença que atinge ainda mais gente há vários anos: a obesidade. Sim, tem décadas que nós só vemos a quantidade de pessoas aumentarem com sobrepeso e obesidade. Então a curva, o número de pessoas com sobrepeso e obesidade só vai crescendo. Inclusive, hoje, mais da metade da população do Brasil e do mundo tem sobrepeso e obesidade. Até vou te falar dados, eu olhei esse dia e esqueci. No Brasil, 34% da população adulta está com obesidade, mas 60% da população brasileira, dos adultos, estão com excesso de peso. Então a gente tem peso normal, sobrepeso, que é, vamos dizer, um estágio de você estar acima do peso. E aí depois tem uma evolução, ou seja, pessoas com ainda mais excesso de peso, que são as obesas, tá certo? A Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente uma estimativa alarmante. Já são mais de 1 bilhão de obesos no mundo todo. No programa de hoje, as repórteres Marcela Varasquim, Priscila Grans e Mariane Salerno contam a história de 4 brasileiros de idades e realidades diferentes que precisam vencer a balança para deixar para trás os males causados pelo excesso de peso. A edição é de Tarcísio Badaró. A pandemia da obesidade. Olha. Uma criança que tem sempre um sorriso no rosto. Adora um celular. São hábitos comuns, Brinca né? boa parte do dia. E é muito carinhosa com a irmã. O comer em excesso e também o sedentarismo. A gente cada vez mais tem atividades sedentárias. Então, antigamente, eu tenho 32 anos agora, eu só brincava na rua. Na minha época ainda estava surgindo o celular, mas eu corria o dia inteiro. Minha mãe tinha que brigar comigo para ir para casa. Hoje em dia a gente fica muito no celular, no iPad, videogame, talvez até mesmo pela segurança, né? Às vezes os pais vão preferir que as crianças fiquem em casa ou pela praticidade também.
Mas a fofura que faz a alegria de Carolina e Jean também gera preocupação. Kemily Vitória tem 1 ano e 8 meses e pesa 30 quilos. A minha preocupação é aumentar, porque conforme ela for quilos. crescendo, né? 30 quilos com 1 ano e 8 meses. Gente, eu peso 60 quilos com 32 anos. 1,60 m com muito esforço eu tenho. Mas ela não tem nem metade da minha altura e pesa metade do meu peso. Se for diminuindo o peso, eu até então não me preocupo, mas a minha preocupação é ela ganhar mais peso. O peso médio esperado para uma menina dessa idade é entre 11 e 12 quilos. Metade do peso. Essa aqui é a primeira roupinha da Kemily Vitória. Com esse macacão ela saiu da maternidade. Olha só. Um Ai, ano tadinha, e 8 também meses expondo depois, ela assim, né? essa Fico é a com roupa dó. que ela usa. Bem Nossa, maior, É pouco de tempo, criança né? grande. Nessa caderneta aqui estão anotadas todas as medidas dela. Então, no primeiro mês, ela tinha 3,5 kg, um peso adequado. Agora começou a preocupar a mãe a partir do 4º mês, que ela já pesava mais de 9 quilos. Aí que você começou a sentir mesmo. Isso foi aí quando o médico me deu alerta, né? Mãe, ela tá engordando Novinha. muito. A primeira suspeita de Carolina para o excesso de peso da filha foi a interrupção precoce da amamentação. Não necessariamente. E aí já começou esse questionamento. Você não tá dando engrossante pra ela? Porque Não necessariamente interromper a amamentação antes dos 6 meses ou, sei lá, de 1 ano vai fazer a criança engordar. Até porque, bom, tem algumas mães que não podem, não conseguem amamentar desde o início ou que em determinado período o leite seca e vão acabar fazendo uso da fórmula. Mas se você tem a orientação médica, nutricional, da quantidade que você vai dar de quanto em quanto tempo, essa criança vai ter um ganho de peso adequado. ela não pegou meu peito. Então eu tive que entrar com a fórmula. As fórmulas são uma espécie de leite artificial, usadas quando o bebê não aceita ou não tem acesso ao leite materno. No começo eu dava em livre demanda, né? Quando ela nasceu, do 1º ao 2º mês. Mas aí depois, quando os médicos começaram a alertar, eu já comecei a dar uma segurada. Aí a médica falou que não era o caso do leite, que ela estava engordando. Mas ele estava dando alguma outra comida? Os meses foram passando e Que até 6 meses você faz amamentação apenas. Seja do peito, seja de fórmula. A partir dos 6 meses é quando a gente recomenda a introdução alimentar. Os primeiros alimentos. muito peso. Aí ela me pediu os E exames deve de ser muito sangue. esforço, E né? falou que teria que ver se o caso dela era de algum problema no sangue, né? Ou se o caso dela era genético. A obesidade infantil já acendeu o alerta nos pesquisadores, em especial no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 14,2% das crianças de 1 a 5 anos estão com excesso de peso e obesidade. É um número quase 3 vezes maior que a média global. Olha isso! O problema é que No Brasil, a gente tem uma taxa de sobrepeso maior do que a média do mundo. pauta no governo federal. Estima-se 96 milhões de brasileiros acima do peso, né? E esse problema também existindo para adolescentes e entre as crianças. A política pública principal é a política de segurança alimentar, que é transversal, né? Mais de um ministério envolvido, saúde, desenvolvimento social. E no caso da saúde, nós temos também trabalhado com guias de alimentação para alimentação saudável na infância. A família de Kemily não acredita que os quilos a mais tenham relação com a alimentação. No almoço ela come normal. Verdura, ela só Vocês perceberam que no prato dela não tinha vegetais? Tinha arroz e macarrão? não come folhas, não consegue comer. Ela come batatinha, cenoura, tudo também. Batata e cenoura, saudáveis, é comida de verdade. Mas preciso lembrar que batata tá no grupo de arroz, macarrão, não é um vegetal. Isso aqui demonstra uma falta de conhecimento da nossa população brasileira. E se eu não tenho conhecimento,
é claro que eu vou aplicar esse conhecimento da forma errada nos meus filhos, em quem depende de mim. E aí você tem aí um monte de batata que pode comer tudo bem, mas tem um cheirinho de cenoura. E aí tava lá comendo o arroz, o macarrão, ainda vai botar a batata. Cadê o vegetal? E será que tá botando proteína suficiente? Ó, olha aí. Arroz, macarrão, batata, um cheirinho de cenoura e a carne. E bebendo o quê? Será que é bebida açucarada ou será que é água? E ó, o pote de biscoito ali, a rosca em cima da mesa. Em grande quantidade. Na cozinha, O que é grande quantidade? Ah, ela não come em grande quantidade. Muito pouco é relativo. Eu já ouvi uma pessoa falando, eu como só uma fatia de bolo. E qual é o tamanho da fatia? Aí o tamanho da fatia era assim. São coisas diferentes. Uma fatia fininha, uma fatia grande. Muito pouco é relativo. Será que ela sabe o que é suficiente para uma criança? é a dona Luzia, a avó da Kemily. Daquela bisnaguinha ali, ela gosta. Tem Eu fruta pego, ponho um pedaço na boca dela, escondido do pai, mas da mãe que proíbe. Não é engraçado, vovó. Não é engraçado isso. Ai, não, mas ai. De quem der algo escondido pra Elisa, minha filha, que tá na minha barriga. Não, e de verdade, é muito importante se posicionar. Tem gente que ainda assim vai ser sem noção, tem gente que vai ser sem noção. Mas eu já peguei e falei pra família, falei assim, olha só, se der e eu descobrir, não vou mais deixar ver. Eu sou má, pode me chamar de má, não vou mais deixar ver. Você escolhe. E quando fala hoje em dia brincando, eu vou dar... Não vai. Se der, já sabe. Não vai ver. Eu sou má. Para Luzia, Aí, olha, tem bolos, pão, fruta, requeijão. Tá, mas cadê a proteína? Gente, todo carboidrato tem uma digestão e absorção muito rápida. E eleva o açúcar no nosso sangue. A gente precisa comer proteína, que é o que vai dar saciedade para você não se entupindo de carboidrato e que vai controlar o pico glicêmico. os agrados que faz de vez em quando para a neta não são um problema. São um problema. Sinto te dizer, são um problema. Porque não é agrado. Quando a gente ama, a gente cuida. A gente não fica só mimando. Porque criança que a gente mima, vira criança mal educada, criança que não sabe receber não, criança que não sabe comer, criança que ganha peso, né? Então criança precisa de rotina, criança precisa de regras. Não tem que ser mimada com comida. Eu sei que eu vou passar um problema porque eu moro aonde? Em Minas Gerais, né? Casei com um mineiro. A comida é o afago da família. Mas já tá todo mundo alinhado do que eu penso. E quer me chamar de ovelha negra? Pode me chamar de ovelha negra. Eu sou cara de pau mesmo, falo mesmo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu acho que é genérica mesmo. Da Genética? família dele, que sempre era gordinha, e a minha família toda é gorda. Eu sou gorda, minhas filhas gordas, meus filhos, tudo gordo. Aí agora eu faço uma pergunta. Será que todo mundo é gordo pela genética ou porque todo mundo se alimenta da mesma forma? Porque todo mundo é sedentário? Pensa comigo. Você realmente acha que você ter um gene para obesidade, mas você se alimentar super bem, tendo, vamos dizer, déficit calórico, não consumindo mais calorias do que você precisa para sobreviver, treinando, dormindo bem, você realmente acha que o gene vai fazer você engordar por si só? Não, porque hoje a gente tem algo que chama epigenética. Já ouviu falar nisso? A epigenética é um estudo do quanto o ambiente e os nossos hábitos têm o poder de silenciar ou ativar alguns genes. Foca nisso! Os seus hábitos podem silenciar ou ativar genes para determinadas doenças, para sobrepeso e obesidade e diferentes outras coisas. Você não é uma pessoa passiva nessa história. Na verdade, você tem total responsabilidade pelos seus hábitos e se eles vão ativar ou não alguns genes. A obesidade é uma doença. Claro, a gente tem algumas doenças específicas com um fundo genético muito forte. Mas quando a gente fala em sobrepeso e obesidade, o ambiente dita muito mais do que a genética. E também tem fatores genéticos e, claro, ambientais. Eu acho que isso começa por hábitos desde a infância. Tanto de refrigerante. Desde a infância, né? Os hábitos que os pais têm em casa, com os irmãos, muitas vezes avós. O nível social também. Comidas mais fáceis, mais baratas. Acho que tem Nutella ali, Aqui nessa casa moram 10 pessoas. Família grande, casa também. Tudo aqui é dobrado, inclusive o número de geladeiras. Essa aqui é a primeira geladeira da cozinha. Tem várias garrafas de refrigerante.
iogurte. Gente, não é meio engraçado? O pessoal lá analisando o que eles comem e eles lá de boa. Abrindo a minha geladeira e falando, aqui, ó, se alimenta mal. Vegetais, geladeira bem abastecida. Graças a Deus. Vou agora para a segunda geladeira da cozinha. E o povo Vou lá? abrir aqui. Comendo. Suco Muita de carne, caixinha, gente. Pão de queijo congelado. E com licença que eu vou abrir o armário também. Olha quanto Açúcar. pacote de açúcar aqui. Tem feijão, macarrão, molho de tomate. Comida não falta. Gente, amiga, mas você tá com medo do açúcar acabar, ficar sem, é desespero. Aí você enfia no café. Então esse café aí deve ser adoçado. Bota num suco que faz, se for fazer natural. Falta. Aqui ninguém faz dieta nem pretende. A comida é uma celebração, uma forma de unir a família. A comida saudável, ela também pode ser celebração e uma forma de unir a família. Porque, veja bem, você pode fazer um arroz, feijão com a carne e um legume e celebrar. Você pode fazer um churrasco, aí faz um arroz, uma farofa, um molho à campanha, não precisa dar linguiça, não precisa se acabar no doce depois. Aqui em Minas tem muito essa coisa do sentar à mesa pro café da tarde, né? O que chama de quitanda. Então é meio assustador. Eu vou botar uma foto aqui da mesa da minha sogra. É tipo, todo tipo de biscoito, biscoito de polvilho, doce, salgado, pão, mais de um tipo de pão, pão de queijo. É o show do carboidrato. Mas aí eu sempre falo, cadê a proteína, gente? Aí eu faço um ovinho, como algumas dessas seleções, não muitas, e como um ovo junto, um iogurte com whey protein. Então, a gente senta à mesa, todo mundo, e consegue comer o que gosta, mas também equilibrar. Você não precisa se acabar de comer ou só comer besteira pra estar celebrando. Hoje é dia de aula de Será que ela tem natação. dificuldade de andar? Um modo que os pais encontraram para Tem. colocar exercícios na rotina da filha. Tudo dela é diferente. A cadeirinha que bebê usa não cabe ela. Ô, tadinho. Eu tive que mudar já pra cadeirinha grande. Aí depois a cadeirinha grande já não dá. Agora o assento que ela vai. E conforme vai crescendo, provavelmente ela vai se sentir mal, né? Vai ter vergonha. E aí o tanto que também não afeta de alguma forma o emocional e os relacionamentos dessa criança. Eu tenho que colocar ela geralmente direto no cinto, igual uma criança de 7 anos. Eu tenho amigos que quando eram pequenos e tinham muito peso, no dia de natação sempre arrumavam uma desculpa, sempre ficavam mais revoltados, brigavam, não queriam ir, porque se sentiam mal de colocar sunga ou o que for. Perto dos colegas de natação que têm idade parecida, é possível visualizar a diferença de tamanho. A aula começa. Kemily tem a companhia da mãe na piscina e parece se divertir. Muitos falam que ajuda bastante, até mesmo o médico e a nutricionista falou que pode reduzir o peso dela um pouco. Mas não vai reduzir se ela faz 2 vezes natação na semana e todos os dias ela tá se acabando de comer. É remar contra a maré. Faz uma cosquinha, mas não vai conseguir surtir um efeito de fato. Porque pensa, se você tá comendo excesso de calorias mais do que você precisa todos os dias, tudo que a gente come em excesso, o corpo fala assim, peraí, ela comeu a mais, as células todas já estão com energia, mas vamos guardar então para um futuro quando precisar. E guardar para um futuro, estocar, é colocar no nosso reservatório de gordura, porque a gordura é a nossa reserva de energia no corpo. Mas aí, se você não tá se exercitando diariamente para compensar aquilo tudo que você come, não vai dar. Então, você tem que equilibrar a quantidade de comida, de calorias e também praticar atividade física para emagrecer. Ou ter isso aí igual, né, para você manter o peso. No caso dela, ela tá precisando emagrecer, então ela vai precisar estar consumindo realmente bem menos calorias do que está gastando. A alimentação dela, que ela já faz muito em casa, né? Brinca muito, mas a natação, que no caso do peso da água, pode estar ajudando. Na volta para casa, é hora de um novo lanche. Quando a gente volta na natação, ela volta com muita fome. Aí geralmente ela come uma fruta, ela gosta de banana, manga, ela gosta de bastante frutas. Agora, Carol, na mesa tem bastante coisa gostosa, né? Isso. Ela pede. Se ela vê alguém comendo, ela pede. Quer ver?
Quero. Olha lá. Você não quer mais a banana? Criança Olha lá, precisa de uma limite. banana. Aí ela quer o panetone. Claro que sempre vai ser mais atrativo o doce, gente. Não dá pra você comparar a explosão de sabor, a liberação de dopamina, a ativação das papilas gustativas que o açúcar de um doce, o açúcar mesmo vai ter, versus uma fruta. Então a fruta, ela passa a ser sem graça. Mas, pelo fato dela já ter o sobrepeso, eu tenho muito cuidado no que eu dou pra ela comer. E deu assim inteiro? Nossa, que linda! Os quilos a mais de Kemily chamam atenção também na internet. Vem, blogueirinha! Carolina costuma postar vídeos da rotina com a filha nas redes sociais, passeios e brincadeiras. Ela e o marido são seguidos por milhares de pessoas. Só que a obesidade... Carolina _ Almeida, vamos ver. Ó, 152 mil seguidores. Olha aí, aniversário. É isso que a criança vai entendendo que é bacana, né? O bolo com refrigerante. É claro que a gente não tem como colocar a criança numa caixinha e fazer com que ela nunca experimente um doce, um refrigerante, porque em determinado momento ela vai numa festa, ela vai pro colégio, vai pegar a merenda de algum colega. Mas o que você mostra para a criança que é o normal? Se os pais não consomem, e isso é até mais importante do que o que você fala pro seu filho fazer, porque eles agem como espelho, né? Eles querem fazer o que nós fazemos porque eles nos admiram, porque eles querem nos copiar, porque eles se inspiram na gente, eles têm esse padrão de repetir. Se a gente consome, essa criança vai querer consumir. Se a gente não consome, essa criança talvez nem vá saber que existe ou vai perceber que não tem na rotina, né? Eu acho que um desafio é você conseguir trazer um equilíbrio para isso, de também não ter essa proibição total, para a criança não criar uma aversão à comida saudável ou uma compulsão por aquelas besteiras quando ela tem acesso. Mas acho que naturalmente, se você não tem na sua casa e não consome, a criança vai ser menos apta a comer. Até uma conhecida minha, que é nutricionista, postou um dia desses o filho dela brincando com M&M, confete, assim, que ganhou numa festa, brincando. Ela falou, olha, é engraçado, porque ele não costuma comer uma coisa dessas, então ele nem pensa em comer, ele, sei lá, brinca com o negócio. Nina acaba virando motivo para ofensas. Ixi, Também não tem que expor a criança, né? Obesa, Em que rede ela vai social, explodir a qualquer qualquer uma. momento. Chamam ela de porca. A mãe de Kemily conta que chegou a sair das redes sociais por conta dos comentários, mas retornou e decidiu ignorar as críticas. Tudo que eu coloco lá um vídeo, eles comentam falando que a culpa é dos pais. Que é os pais que estão dando muita comida, que eu tô entupindo a minha Mas filha será de que não é? comida. A exposição das crianças nas redes sociais é uma discussão atual. Para especialistas, é preciso ter cuidado nesse tipo de caso. Existe o que nós chamamos... Eu não pretendo mostrar meus filhos nas redes sociais. E eu sei que muita gente tem curiosidade, porque me acompanha há muitos anos e me viu em momentos tão diversos da minha vida, momentos ruins, e hoje numa fase tão bacana, tão boa, também quer viver isso comigo. Mas eu tenho muito medo do que pode acontecer em relação à inteligência artificial, em relação a abuso. Eu tenho amigas com filhas e falam que elas tinham perfil aberto e recebiam mensagens de abusadores. Eu não sei o que as pessoas vão falar, as pessoas são muito maldosas. Eu não quero dar oportunidade para falarem da minha filha, da aparência dela ou da forma que eu educo. Eu não quero dar essa liberdade, eu não quero ouvir, porque vai me fazer mal. Se às vezes me faz mal quando falam coisa de mim, imagina falando do meu filho. Se nascer com cara de joelho, que toda criança nasce com cara de joelho e falar que minha filha é feia, eu vou acabar com a raça dessa pessoa. E nesse caso é o que nós chamamos uma espetacularização das mídias. Por que será que essa mãe, ou esse pai, ou quem for, está expondo essas crianças de uma maneira indevida e de uma maneira destrutiva? Ai, fico muito triste, né? Porque eu sei que eu não dou alimento pra ela estar desse... Por que expõe?
Gente, deixa eu falar um negócio. Gravidez e filho é um negócio que engaja em rede social. Só que eu não preciso desse engajamento, uma vez que eu sou nutricionista e eu quero mostrar o meu trabalho, o meu conhecimento. Apesar de eu sempre brinco, né? Falo assim, cara, o que vocês gostam é de fofoca. Eu acho engraçado. Vocês me seguem há 7 anos no canal do YouTube, no Instagram, mais ainda, 10 anos. Aí eu posto um vídeo lá, de 1 minuto e meio, falando um negócio que vai mudar a sua vida. 30 mil visualizações. 1000 curtidas. Aí eu posto a foto da minha barriga de grávida, 40 mil curtidas. Eu falei, gente, é possível que vocês gostem de fofoca. Vocês me seguem há 10 anos, pra quê? Que eu não postava nada de fofoca da minha vida, eu só postava conhecimento. Vamos engajar no conhecimento também, né? E eu falo, gente, você me segue ainda por quê? 99% do que eu posto é conhecimento de nutrição. 1% é fofoca? Você tá aqui só pelos dias da fofoca? Psicológico. Hoje é dia de levar Kemily ao médico, subir na balança, furar o dedo e tentar encontrar respostas. neném, tadinha. Olha só, isso aqui é uma tabela de crescimento. Ela é uma criança alta, tá no percentil maior, mas é uma criança alta, compatível com a idade dela. Olha o peso. Aqui seria uma criança gordinha. Ela tá Nossa. mais do que o dobro. Então, isso aqui que a gente tem que investigar. Kemily tem o peso médio de uma criança de 10 anos. A médica pede uma série de exames para avaliar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos excluir uma doença endocrinológica. Menos de 5% da população tem doenças endocrinológicas que fazem engordar. A gente acha que é mais, mas não. Menos de 5% da população tem problemas endocrinológicos, né? Problemas em hormônios que fazem engordar. E quantos por cento da população está acima do peso? 60%. E é erro alimentar. Mas a gente não pode excluir, 5% existe. Mas ao tentar entender a rotina de alimentação da menina, um elemento chama a atenção. Aí ela tomava mamadeira para dormir. Uma. Depois umas 6. 2. E aí de manhã, quando o pai dela saía para trabalhar, ela sempre pedia mamadeira, 8 horas. 3. Aí depois você dava outra mamadeira para ela. Isso, umas meio-dia. Meio-dia. 8 mamadeiras por dia. Pelo que a mãe diz, tem muita mamadeira na dieta da criança. A gente vai ter que balancear. E qual o erro que a gente já vê? Ela come pouca proteína. Pouca proteína? Hashtag eu avisei. Muito carboidrato, pouca proteína. Quer dizer que tem que tirar carboidrato? Não. Quer dizer que tem que comer certo. Se você ver meu prato de um dia inteiro, tem lá no café da manhã. Vou dar aqui, foto. Tapioca. Ou pão, por exemplo. Mas é que eu gosto mais de tapioca. Tem a fruta, mas também tem o ovo, que é a proteína. Meu lanche da manhã, iogurte. Agora eu tô botando esse lanche da manhã, eu grávida, que eu tô com mais fome, né? Iogurte, whey, fruta e aveia. Ou às vezes eu tiro a aveia e a fruta, sei lá, que é uva e boto banana, que tem um pouco mais de carboidrato. Almoço, arroz, feijão, frango ou carne e legume. Lanche da tarde igual o café da manhã. Jantar igual o almoço. Tem carboidrato, mas tá adequado pro meu peso, pra uma adulta, né? Não tem as beliscadas e também tem proteína. Alguns dias depois, a gente voltou à casa de Kemily para conferir se algo havia mudado na rotina dela. Mas quando chegamos, Carolina fez o diário com a alimentação da filha. Tomou meia-noite, 300 ml. Aí ela dormiu bem a noite inteira, não quis mamar. Aí ela acordou 6 horas, aí tomou bem pouco, só 150 ml. Aí 7h30, ela acordou 180 ml. Foram 7 mamadeiras em um dia. Qual é o certo? Além das refeições normais. E ó, não tinha que estar dando mais na boca dela. Ela já tá grandinha pra ir fazendo sozinha, né? Então você vai dando muito. Eu sinto que você vai entupindo a criança. Que se você for olhar a quantidade da mamadeira que ela deveria tomar uma mamadeira dessa. Ela toma muita pouca quantidade, por isso que ela toma em mais vezes. Apesar de tudo, Carolina diz ter entendido que precisa controlar a alimentação da filha. Na minha cabeça, eu achava que o caso dela era muito puxado para a genética, né? Mas pelo que ela explicou, não pode ser que não tenha nada a ver.
Na minha cabeça eu achei que era por conta da genética mesmo. E é muito doido o quanto às vezes as pessoas se apegam à genética e elas moldam o comportamento delas porque elas se acomodam na genética. Então, minha família é gorda, eu vou ser gorda mesmo, então eu vou me alimentar mal, porque como se independente do que eu fizesse, eu vou engordar. Até teve uma pessoa no meu Instagram que falou, tem pessoas que usam a genética como bengala. A família de Kemily agora corre contra o tempo. Igual o prato da mãe, você vê ali, ó, tem arroz, parece que tem macarrão ao lado e batata. Isso a gente tá vendo quase o prato inteiro, né? Cadê a carne? Cadê os vegetais? Infantil é uma doença que precisa de tratamento precoce. Caso contrário, pode causar problemas que vão acompanhar a menina pelo resto da vida. Ela tem muito mais chance. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é falar não para eles. É claro que eles só vão pedir aquilo que eles veem, aquilo que eles conhecem, aquilo que você já permitiu, né? Eles vão insistir por algo que tá no convívio ali deles, que tá na sua vida e eles estão vendo e já tiveram. Ai, você que gosta tanto do chocolatinho. Gosta por quê? Porque você deu. Ai, gosta tanto da mamadeira com achocolatado. Gosta por quê? Porque você deu, senão não conhecia. A melhor coisa que você pode fazer é impor limites. Porque o que nós queremos é que as crianças se tornem independentes, que elas prosperem, que elas sejam felizes e os nãos vão ser necessários. Inclusive, um livro muito bom que eu tô lendo, O Cérebro da Criança. É muito bom, muito, muito, muito bom, super recomendo. Muito mais chance de ter uma síndrome metabólica, uma hipertensão arterial. As crianças estão tendo, os adultos jovens, adolescentes, eles estão tendo doenças de adultos mais velhos. O excesso de peso é uma doença crônica e que gera uma inflamação crônica. Por quê? O tecido gorduroso produz inflamação. Então, quanto mais gordura nós temos, mais inflamação nós estamos produzindo. É uma inflamação, vamos dizer, de baixo grau e constante, que é pior do que aquela inflamação aguda, do tipo, entrou uma bactéria, você se cortou, você tem uma inflamação grande, mas é rápida porque mobiliza os agentes de defesa para reparar aquele local, para combater aquele vírus. Mas a inflamação crônica ela é super perigosa, que você está inflamando o seu corpo o tempo inteiro. Isso leva a muitas doenças cardiovasculares, diabetes e etc. Mas, não só pelo excesso de peso e essa inflamação a gente tem uma maior probabilidade de doenças, o comer em excesso carboidrato de uma vez sozinho vai dar pico glicêmico que favorece a diabetes. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente come carboidrato, esse carboidrato é digerido, ele vai pro nosso sangue na forma de açúcar, é o carboidrato menorzinho, assim, mais simples que a gente chama. E aí a gente produz insulina, o nosso pâncreas produz insulina para pegar esse açúcar do sangue e botar dentro das células, para levar para o reservatório de gordura, para dar um fim, porque no sangue não pode ficar. E quando a gente consome muito carboidrato, pensa de uma vez, e sozinho, que vai direto esse açúcar pro sangue, o nosso corpo começa a produzir muito rápido insulina porque precisa lidar com tudo aquilo ali. E pensa, o pâncreas fica meio desesperado produzindo tudo isso rápido, né? Ele pode cansar. Se você começa a dar esses altos estímulos de açúcar no seu sangue de forma frequente, o pâncreas toda hora vai trabalhar em excesso, uma hora ele pode começar a falhar. E aí a gente vai desenvolvendo a diabetes. Por quê? Não produz insulina suficiente para lidar com esse açúcar que está no sangue, ele fica no sangue. Eles estão colesterol alto também. Envelhecendo mais rápido. A receita é simples. Menos comida e mais saúde. Mais exercício. Que ela cresça e emagreça, né? Perca peso e seja uma criança como ela é, feliz. Só que com menos peso. Ela vai ser mais feliz. Agora me conta, é genética ou ambiente? Qual é a sua opinião? E eu quero te pedir, por favor, para você compartilhar com alguém. Já manda para seus familiares que ficam querendo dar comida para seus filhos, entendeu? Para eles entenderem as consequências disso. Pode ser que não entenda, mas planta a semente, tá certo? E ó, gostam de react? Mandem outras sugestões de vídeos, podem ser reportagens, vídeos do canal de alguém, para eu analisar, a gente discutir. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.